Irmãos, como eu falei para os irmãos, eu tenho estudado muito a questão de comportamento. E toda vez que eu pego a Bíblia para ler, eu tenho tentado, fazer disso uma aplicação mais pessoal possível. Eu tenho tentado olhar para a Bíblia como realmente algo que faz parte da nossa casa, da nossa família, que faz parte do meu dia a dia. Eu tenho tentado ver o contexto onde eu vivo, através da lente da palavra de Deus. Esses dias eu estava meditando, querido, sobre um texto. Eu estava indo pregar num congresso de mulheres, e ali em Sergipe, e eu estava meditando num texto, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, e fala sobre esse convívio familiar, fala sobre a família, sobre a casa, sobre essa gestão familiar. Eu não sei você, queridos, mas a família é algo extremamente importante. A Bíblia fala que se o marido não está bem com a esposa, nem as suas orações serão ouvidas. Quando Deus coloca uma relevância nesse ponto, dentro da família e dentro da casa, nós precisamos prestar atenção nisso, porque muitas vezes nós estamos vencendo muitas batalhas fora de casa, mas nós estamos perdendo as maiores batalhas da nossa vida, que é dentro da nossa casa. Então nós precisamos estar atentos quando Deus coloca conotações tão sérias, a ponto de impedir a sua vida devocional, a sua comunicação com Deus. Nós precisamos estar atentos. E esse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, ele diz o seguinte: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. E eu achei interessante isso. Eu falei, rapaz, que poder que um homem e uma mulher têm dentro de casa, que chave que a gente tem nas mãos. Que oportunidade de transformar a vida de uma pessoa próxima, de uma pessoa que vive conosco. E essa palavra convívio, o original no grego dessa palavra é instrumentalidade. Olha que interessante. Então, o marido incrédulo é santificado pela instrumentalidade da esposa. E a esposa incrédula é santificada pela instrumentalidade no marido crente. Ou seja, a Bíblia está dizendo que você pode ser um instrumento de transformação na vida das pessoas que você convive. E aí, queridos, esse comportamento, esse entendimento, esse posicionamento vai refletir direto na vida dos filhos. E aí ele diz o seguinte: de sorte que os vossos filhos seriam impuros, porém agora por causa da sua instrumentalidade, eles serão santos. Então o problema, queridos, não está nas decisões que os nossos filhos ou a família está tomando. O problema está na maneira que eu lido com a minha instrumentalidade, a maneira que eu administro aquilo que eu convivo e aquilo que eu vivo. Essa palavra santos não é uma palavra de santidade, um termo de santidade. Ela quer dizer uma coisa muito sublime. Então, através da nossa convivência, nós podemos criar um ambiente para que os nossos filhos se tornem pessoas sublimes, de alto padrão, que vão experimentar o melhor de Deus nessa terra. Pensando nisso, queridos, eu estava meditando nesse texto, e eu comecei, queridos, a olhar para a minha vida. Eu tenho sido muito incomodado pelo Espírito Santo de Deus, nesses dias, a questionar a maneira que eu olho para os meus resultados. Irmãos, como eu falei para vocês, eu viajo todo final de semana. Talvez o que para muitos, para você foi uma novidade, para mim é o que eu vivo todo final de semana. Todo final de semana eu estou participando de moveres de Deus, vendo Deus fazendo coisas, não só aqui, mas quando eu não estou viajando dentro da nossa base. Ali tem dezenas e centenas de professores. Eu tenho o hábito também de 2, 3, 4 vezes por ano parar para fazer um treinamento, para fazer uma reciclagem. E Deus tem nos dado a oportunidade de ter contato com pessoas que têm sido instrumentos de Deus. Mas todo esse mover, tudo isso que acontece, queridos, às vezes eu começo a me perguntar e falo, Deus, será que não poderia ter sido melhor? E eu não faço isso, queridos, tentando estabelecer um padrão de cobrança ou de insatisfação, mas na intenção de realmente me questionar, porque o bom é o inimigo do melhor. E muitas vezes, queridos, nós nos iludimos com alguns resultados. E o Satanás é especialista em iludir. A Bíblia diz que o
o pai da mentira é Satanás. Muitas vezes, quantos de nós perdemos grandes batalhas porque a gente estava atento às outras coisas? Eu tenho visto, queridos, e ouvido por aí, líderes que estão perdendo as esposas, estão perdendo os filhos, e às vezes o ministério está bombando. Então isso tudo mexe com a gente. Alguns resultados têm muitas vezes a tendência de nos iludir, de nos anestesiar, de nos limitar, fazer com que a gente baixe a guarda e diga, não, está tudo bem. Você pode ver, a maioria dos caos que a Bíblia revela, queridos, foram em momentos de tranquilidade, onde tudo aparentemente estava bem, estava tranquilo. Moisés, o homem mais manso do mundo, queridos, pecou quando ele estava próximo da terra prometida. Quando ele estava próximo da terra prometida, ele não entrou na terra da herança. O homem mais manso da terra pecou na ira. Corremos um risco muito grande de nos contentarmos com o bom, e a gente está abrindo mão do melhor. Por esse motivo, a minha pergunta tem sido, a minha pergunta pessoal, será que não poderia ter sido melhor? Será que essa é a totalidade do que Deus realmente queria mesmo fazer? Porque o pior risco que você pode correr na vida, queridos, é se acostumar com os seus resultados. É se acostumar com o mover, é se acostumar com o arrependimento, é se acostumar com os resultados. É se acostumar com o culto, é se acostumar com o louvor, é se acostumar com a música, é se acostumar com o ritual. O Espírito Santo, queridos, quando eu estava nesse processo de introversão, acendeu uma luz dentro de mim. Eu estava lendo um livro nesse tempo, o livro do pastor Luciano Subirá, que chama O Impacto da Santidade. Se eu fosse você, eu lia esse livro imediatamente. Se você quer saber onde encontrar esse livro, lá na livraria da Comunidade Alcance tem, eu vi lá hoje o livro. Está um preço muito acessível. Chama O Impacto da Santidade. E eu vi uma frase nesse livro, que começou a me mover dentro daquilo que eu já estava pensando. E o Luciano Subirá, ele diz o seguinte: o nosso posicionamento de santidade afeta profundamente o exercício da nossa autoridade. O nosso posicionamento de santidade afeta profundamente o exercício da nossa autoridade. No mundo, queridos, onde se travam batalhas todos os dias, um mundo onde nós enfrentamos o inimigo milenar, que conhece a nossa história, a história da nossa família. Um mundo, queridos, onde nós enfrentamos tantas propostas, tantas dificuldades, onde os nossos filhos estão expostos às mais diversas possibilidades. No mundo aonde a gente vai, nós estamos em guerra. Tudo que nós precisamos entender, queridos, como tem funcionado o exercício da nossa autoridade. E às vezes, você começa a ouvir histórias de pessoas e chega a ser frustrante. Pessoas que estão há anos travando uma batalha sem vitória. Pessoas que até já desanimaram, se cansaram, ou talvez até se conformaram com a situação, porque não aguentam mais continuar naquela batalha. E às vezes elas vêm, pastor, o que está acontecendo? E às vezes a gente não tem resposta para dar para essa pessoa. Mas talvez Deus está começando a nos trazer um entendimento aqui nessa noite. Talvez, queridos, o problema é que o nosso nível de santidade não é compatível com o nível de autoridade que a gente quer desempenhar. Talvez nós estamos expulsando Satanás quando a gente devia expulsar alguns comportamentos e pecados da nossa vida. Às vezes a gente está travando a batalha com a pessoa errada. Não é com o diabo que nós temos que travar a batalha. Talvez com as nossas decisões, com o comportamento que a gente vem tolerando há muito tempo. E a gente pode entender isso de uma forma mais correta, avaliando um texto bíblico, quando aqueles exorcistas, lá no livro de Atos, tentaram expulsar aquele demônio. Está lá no livro de Atos, capítulo 19, o versículo 13 em diante. A Bíblia diz o seguinte: e alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. Seva era judeu e principal dos sacerdotes. Eram os filhos do sacerdote que estavam tentando expulsar um demônio no nome de Jesus de Paulo. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: eu conheço a Jesus
Eu bem sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Aquele espírito, queridos, não questionou a autoridade de Paulo e muito menos questionou a autoridade de Jesus. Mas ele se opôs radicalmente à autoridade daqueles homens que estavam usando o nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas não é todo mundo que tem autoridade para usar o nome de Jesus. E talvez isso explique o caos que muitas pessoas estão vivendo dentro de casa. Porque se tem uma coisa, queridos, que você não vai conseguir no Evangelho, é transferir uma responsabilidade que é sua para Deus ou para outra pessoa. Você como pai tem um papel a desempenhar. Você como mãe tem um papel a desempenhar. Você como filho tem um papel a desempenhar. Você como líder tem um papel a desempenhar. E quando eu não desempenho esse papel, queridos, eu perco a autoridade para me posicionar nesse papel. E talvez o que eu preciso, queridos, é um alinhamento. Talvez isso explique porque muitas pessoas não estão tendo o resultado que elas gostariam. Nas batalhas que enfrentam no seu dia a dia, na família, no trabalho. Precisamos de um posicionamento diferente, um entendimento diferente dessas batalhas. Eu vou te dar, queridos, um exemplo simples para você visualizar isso aqui. Eu conheço tanta gente expulsando o devorador, queridos, e não é dizimista fiel. Você não tem autoridade para se posicionar diante desse espírito e falar com ele. Você vai expulsar até morrer. Você pode fazer campanha da prosperidade até babar. Porque o que te dá autoridade, queridos, não é o grito que você dá, a maneira que você se posiciona, mas é a sua crença, é a sua comunicação dentro daquele princípio. Então, ou eu como igreja alinho a minha vida ao Evangelho, ou eu vou ser como um sino que soa. Eu só vou fazer barulho, mas eu não vou ter resultados. Era tão interessante a gente pensar sobre a autoridade, irmãos. Jesus, ele vivia tanto que ele pregava que quando ele chegava, os espíritos malignos se exorcizavam. Jesus não, você não vê em momento nenhum, na passagem de Jesus pela terra, ele expulsando um demônio. O que você vê são os demônios se expulsando. Porque Jesus não precisava nem falar, o nível de santidade e autoridade que ele andava, queridos, era visível e perceptível até dos demônios. Eu tenho visto muita gente sofrendo, sem resultado. E talvez chegou uma boa hora, queridos, da gente se autoavaliar. Será que o meu problema mesmo é financeiro? Ou é o meu caráter na minha vida financeira? Eu vejo tanta gente sonegando imposto e querendo expulsar o devorador. Senhor, minha vida financeira está afundando, eu te amarro em nome de Jesus. Só falta Deus te escrever no céu, paga os seus impostos, paga para quem você deve. Você pode ter todo o conhecimento, ler todos os livros, fazer todos os seminários, mas você corre um sério risco de apenas se tornar um bom exorcista. Autoridade vem como resposta de uma vida de santidade. É nessa encruzilhada que a vida de muitas pessoas parou. Algumas pessoas acreditam que por estar tendo alguns resultados, Deus está avalizando os seus métodos. Em uma sociedade, queridos, onde as pessoas são valorizadas pelos seus resultados, corremos um sério risco de deixar de questionar os nossos métodos. Eu tenho clamado a Deus todos os dias. Eu tenho voltado meu coração, queridos, para valores fundamentais, para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, e tenho falado, Senhor, não me deixa ficar iludido com esse mundo. Irmãos, eu não me iludo. Eu não me iludo. Eu não me iludo com moveres. Eu amo a presença de Deus, mas eu não me iludo mais com essas coisas. Eu não me iludo com números, eu não me iludo com as pessoas me batendo nas costas, isso não me ilude mais. Porque eu sei que eu estou no meio de uma batalha seríssima, e se eu me deixar levar, eu vou me perder como muitos homens de Deus têm se perdido. Sabe o que a Bíblia fala em Mateus, capítulo 22, 23? Chocante. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome fizemos maravilhas.
Então Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer abertamente: eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, carteirinha de membro, expulsar demônio, pregar bonito, não é garantia de nada. De nada. Porque tem muitas pessoas que mesmo estando no banco de uma igreja todos os dias, ainda vivem na práticas de iniquidade. São totalmente desconhecidas de Deus. E aí não tem autoridade, queridos, para chegar dentro de casa e se posicionar com os filhos. Nós estamos vivendo um tempo de alinhamento. Nós estamos vivendo um tempo de voltar para Deus. Eu quero, queridos, tentar explicar melhor isso que eu estou falando aqui. Estudando a história de um personagem bíblico que é uma das pessoas que eu mais aprendo com ele na Bíblia. Eu já até preguei sobre ele várias vezes, mas com outra lente. Mas eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a vida de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da terra, sim ou não? E essa sabedoria era dele? Quem que deu? Irmãos, não era uma sabedoria humana. Não era uma sabedoria segundo o que eu sei, o que você sabe. Era um dom específico de Deus liberado para um homem. Então nós estamos falando, tenha em mente isso, do homem mais sábio da terra. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3, começa a história de Salomão. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. Eu quero que você confira na sua Bíblia se no versículo 3 está escrito o que eu vou falar aqui. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. O versículo começa dizendo o seguinte: Salomão amava ao Senhor. É isso que está escrito aí? É isso que está escrito ali? Então repita, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele: irmão, Salomão amava ao Senhor. Fala para a pessoa que está do outro lado para ela não ficar com ciúme. Fala assim: eu vou falar com você também. Salomão amava ao Senhor. Irmãos, e Salomão não amava o Senhor somente de um sentimento, somente de um pensamento. Não, ele tinha uma atitude. Aí a Bíblia começa a descrever. Ele diz o seguinte: andando nos estatutos de seu pai Davi, somente que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto mais alto, e 1000 holocaustos sacrificou o Salomão naquele lugar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Deus, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande benevolência usastes tu com teu servo Davi, o meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhes essa grande beneficência, lhe destes um filho que se assentasse no trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu que fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, eu sou apenas um menino pequeno e nem sei como sair e nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo que elegestes, povo grande que nem se pode contar e nem numerar pela sua multidão. Ao teu servo dá, pois, um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este povo tão grande? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: portanto pedistes isso, e não pedistes para ti muitos dias, nem pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que você não pediu eu te dei, assim como riquezas, glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi o seu pai, eu prolongarei os seus dias. Irmãos, Salomão, ele impressiona Deus. Ele era um moço,
estava assumindo o trono de Israel com 17 anos de idade. Salomão tinha uma responsabilidade enorme. Governar um povo, queridos, que era um povo que estava debaixo de uma promessa extraordinária de Deus. As promessas de Deus começam a se cumprir na vida de Salomão. Tudo aquilo que Deus promete, aquele menino, começa a se cumprir. E é interessante, queridos, que o pedido de Salomão para Deus foi esse: eu quero entendimento para discernir entre o certo e o errado. Eu quero saber se o caminho que eu estou indo é bom ou é ruim. Eu quero aprender, eu quero poder olhar para uma situação e eu quero prever o que essa situação, onde essa situação vai me levar. Deus começa a agir poderosamente na vida de Salomão. A resposta daquele menino agrada o coração de Deus, impressiona o coração de Deus, e Deus fala: rapaz, esse é o tipo de pessoa que eu quero no meu ministério, no meu reino. Eu quero um rei dessa maneira. Então Deus olha para Salomão e fala: Salomão, eu não só farei de ti o homem mais sábio da terra, o homem mais rico que já houve, mas eu também vou prolongar os seus dias. Eu quero estender o seu reinado. Eu quero multiplicar o que eu estou te dando. Irmãos, pode haver uma graça maior na vida de uma pessoa como essa? Deus não estava brincando com Salomão. Realmente era um tempo de Deus específico. Ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Salomão começa o seu reinado, o seu ministério, o seu chamado, debaixo de uma promessa. As coisas estavam acontecendo muito rápido. As promessas estavam se cumprindo. Muita gente tem se perdido quando as promessas de Deus começam a cumprir na sua vida. Muitas pessoas têm se iludido com o sucesso. A prosperidade, a bênção, é uma prova para muitas pessoas. Tem gente, queridos, que se Deus abençoar mais do que já abençoou, vai perder a pessoa. E talvez isso explique porque Deus não deu algumas coisas que a gente ainda anda pedindo para Ele. Talvez a gente está travando uma batalha com Deus, queridos, para que Deus ressuscite aquilo que Ele quer que morra no nosso coração. Quantos estão nessa queda de braço com Deus? Quantos estão tentando adquirir coisas que Deus não tem para ela? E, queridos, a pior maneira de Deus punir uma pessoa é quando Deus entrega uma pessoa ao ídolo do seu coração. É quando a gente teima demais e Deus fala: não é o que eu quero, mas se é o que você quer, eu vou te dar. Salomão era uma pessoa humilde, dependente, simples, até as coisas começarem a acontecer. Eu me lembro, queridos, eu estava começando o meu ministério alguns anos atrás, e eu fui convidado para pregar numa igreja, ali em Curitiba, era um aniversário da igreja, e era uma igreja grande. Eu ia pregar sexta, sábado e domingo. Cheguei sexta-feira muito animado, muito empolgado, preguei, dei uma palavra, tinha poucas pessoas no culto, não tinha muita gente. No sábado, queridos, como aconteceu algumas coisas na sexta-feira, vieram mais algumas pessoas. E eu estava naquela fase ministerial, novo, começando, empolgado. E eu estava naquele pensamento: se eu ou Deus não estivesse no culto, o culto não seria bom. Um de nós dois precisaria estar presente. Sabe quando a gente acha que a obra é nossa? Sabe quando a gente acha que o que está acontecendo é mérito nosso? Sabe quando a gente coloca o nosso trabalho acima de Deus dentro da nossa casa? Não, porque eu trabalhei, lutei, me esforcei, e aí Deus me ajudou e eu conquistei. Sabe quando a gente começa com esse tipo de fala? E aí Deus, queridos, vem e vem querendo, porque se tem uma coisa que Deus não divide com as pessoas, é a glória dele. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, nos colocar no nosso lugar. E eu estava lá no sábado, a igreja lotou, e eu orei, e a gente pregou, e foi muito legal. E eu, domingo, acordei de manhã com uma expectativa muito grande no meu coração e falei: Deus, hoje nós vamos arrebentar, porque aquela igreja vai estar lotada. Fui para o meu tempo devocional e falei: Deus, eu preciso de uma palavra para pregar hoje. Irmãos, e não veio palavra nenhuma no meu tempo devocional. Passei a tarde toda preocupado que eu precisava caçar uma palavra para pregar no culto à noite. Eu não queria pregar de mim mesmo, mas eu precisava de uma palavra de Deus. E Deus normalmente, às vezes, fala comigo tomando banho. Então eu entrei para o banho e falei: Deus vai falar comigo no banho. Eu quase que derreti o meu corpo de tanto tomar banho e nem uma palavra. Eu falei: estou morto.
Deu a hora de ir para o culto, peguei umas apostilas que eu tinha, coloquei no banco do carro, coloquei uma música de ouvir Deus e fui. Falei, no caminho Deus vai falar comigo. Nada. Cheguei na igreja, sentei no primeiro banco, normalmente eu faço isso. A igreja lotada, não cabia mais ninguém. E começou o louvor, eu falei, Deus, o Senhor precisa me dar uma palavra. Porque a gente não pode pregar na carne aqui. Pode ser o Salmo 23, Jesus. Eu estava desesperado. No meio do louvor, irmãos, presença de Deus. Maciça. Daqui a pouco o pastor cai no chão e não levanta mais. Eu pensei comigo, pronto, já pegou o pastor. O próximo sou eu. Terminou o louvor, as pessoas não sabiam o que fazer, o pastor caído. O irmão que assumiu o controle falou, vou chamar uma irmã para cantar um hino e logo depois nós vamos chamar o pregador. E eu falei com Deus, Deus, é a última chance que o Senhor tem de me dar uma palavra. Senão nós estamos fritos. E aquela irmã subiu para cantar, irmãos. Sabe aquela pessoa esforçada, mas que não tem um dom? Eu falei, eu estou morto, agora que eu não ouço Deus mesmo. Mas no meio do louvor, irmãos, Deus começou a usar aquela mulher de uma maneira que eu nunca vi Deus usando uma pessoa daquele jeito. E aí eu comecei a entender por que ela estava cantando ali. E eu falei, agora Deus vai falar comigo. E quando eu falei isso, eu ouvi uma voz. Essa voz me disse, você não vai pregar hoje. E eu na hora falei, Satanás, em nome de Jesus, tem 1.200 pessoas para você tentar aqui. Escolhe outro, eu preciso de uma palavra. E de novo, irmãos, eu ouvi aquela voz brava e eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Ele disse para mim, ouse a subir naquele púlpito e você vai ver o que eu vou fazer com você. Irmãos, veio um temor e um tremor no meu coração. A irmã terminou de cantar, o irmão me chamou. Eu deixei a Bíblia no banco, deixei meu computador no banco, subi e falei, irmãos, boa noite, paz do Senhor. Eu não vou pregar hoje não. Todo mundo começou a rir, eu ri também. Estava no nervoso, no desespero. E aí eu falei, irmãos, acho que vocês não entenderam bem. Eu não vou pregar hoje, todo mundo kkkk. Eu falei kkkk também. Falei 3 vezes, irmãos, todo mundo rindo. Eu falei, ninguém entendeu nada. Desci do púlpito e sentei no primeiro banco. Pastor caído, ninguém sabia o que fazer. Aniversário da igreja. Passou uns 10 minutinhos, alguém subiu, falou, vou chamar o grupo de louvor para cantar um hino, para tentar melhorar a situação, né, com certeza. Veio o louvor, irmãos. Começaram a cantar, caíram todos no púlpito. Eu falei, eu avisei que o trem aí está bravo. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu sentado no banco, eles um silêncio na igreja. Ninguém saía do lugar. Quando deu 40 minutos, eu escutei uma irmã que estava atrás de mim falando com a outra. Ela apontou para mim e disse, eu acho que ele está em pecado. Eu falei, Deus, essa é a hora de acabar a luz. E eu saí sorrateiramente, para eles pensarem que eu fui arrebatado. Irmãos, 50 minutos eu ali sentado de cabeça baixa. Sai uma criança do fundo da igreja, vem e se ajoelha na frente do altar. Não deu 5 minutos, a igreja toda estava ajoelhada na frente do altar. Eu nunca vi tanta presença de Deus na minha vida como eu vi naquele dia. Era meia-noite, as pessoas estavam ali, procurando pai, procurando mãe, reconciliando, pessoas sendo curadas. Irmãos, a presença de Deus era maciça. Quando deu mais ou menos meia-noite, eu peguei minhas coisas, fui embora, botei no carro. Quando eu estou no caminho para ir embora, irmãos, o Espírito Santo falou comigo, eu não preciso de você. Você está equivocado comigo. A igreja é minha. Ou você se coloca no seu lugar, ou você nunca mais sobe num altar para pregar. Irmãos, foi um dos piores momentos que eu vivi na minha vida, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu alinhei o meu coração. Tem pessoas que estão se iludindo com algumas coisas que têm acontecido. Algumas coisas estão dando certo. E elas estão baixando a guarda em áreas importantes da sua vida, queridos. E Deus vai tentar de alguma maneira nos trazer de volta. Aí quando você vê, queridos, as pessoas vinham olhar para Salomão, ver a sabedoria, a rainha de Sabá, quando ela chega diante de Salomão, ela fala, olha, tudo que eu ouvi de você não chega nem aos pés, te conhecendo pessoalmente. As promessas de Deus começaram a cumprir. Deus começou a fazer o que Ele havia prometido. Mas do capítulo 3 para o capítulo 11, queridos, a história muda radicalmente.
Agora vá até o capítulo 11 de um livro de 1 Reis. Eu quero ler com você esse texto. 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Repita comigo, diga: Salomão amava ao Senhor. Fala para o seu vizinho, fala: Salomão amava ao Senhor. Fala para o outro do outro lado, fala: Salomão amava ao Senhor. Agora olha o que diz o capítulo 11, versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor havia dito ao povo de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Diga para a pessoa que está do seu lado: Salomão amava o Senhor, mas ele amava também coisas que Deus tinha falado para ele não amar. Agora, irmãos, olha a matemática louca. Ele tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Deus tinha falado para Salomão: você não se achegue a elas, porque elas vão perverter o seu coração. A Bíblia diz: a essas se achegou Salomão. E a Bíblia diz então: essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Olha o que o texto diz. Por que se sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai? Porque Salomão seguiu Asterote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou um alto a Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras. Irmãos, ele adorou mais de 700 deuses, os quais ele queimava incenso e sacrificava. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca desse assunto lhe tinha dado ordem, que não seguisse a outros deuses. Porém Salomão não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o teu reino e darei ao teu servo. Olha o que Deus falou com Salomão: todavia, nos teus dias não farei, por amor a Davi o teu pai, da mão do teu filho eu o rasgarei. Às vezes eu me pergunto, queridos, lendo esse texto, como é que pode o homem mais sábio da terra ter a sua história transformada em 8 capítulos da Bíblia? No capítulo 3, Deus é surpreendido pela resposta de Salomão. No capítulo 11, Deus é surpreendido pelo comportamento de Salomão. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente faz. Uma coisa é o que a gente ora, outra coisa é o que a gente faz. Uma coisa é o que eu acredito, outra coisa é o que eu faço de verdade. Uma coisa, queridos, é o que eu falo quando eu estou no culto, no momento do auge, da devoção, da entrega. Foi lá naquele momento de sacrifício. Salomão estava oferecendo 1000 holocaustos. Deus vem, pergunta, ele estava emocionado. E aí ele tem um comportamento diferente, ele fala uma coisa diferente. Mas agora na hora de se comportar, Salomão muda o discurso. Quanta gente tem mudado o discurso, irmãos, quando sai da igreja, quando chega em casa. E aí vai justamente para onde Deus falou: não vá. Deus te avisou. A Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão, queridos, mais de uma vez, dizendo: cara, não entra nisso, é uma fria. Você é doido, não vai. Mas Salomão insistiu justamente nisso. Estava tudo certo, estava tudo pronto, tudo correndo bem. Mas por incrível que pareça, tem gente que tem o dom de estragar tudo. Tem gente que tem uma capacidade, queridos, de acabar com o que Deus fez perfeito. Lúcifer no céu, achou que não estava bom viver no céu, resolveu criar um inferno para ele. Agora me fala, o que leva um homem como Salomão,
o homem mais sábio da terra, tomar esse caminho que ele tomou? Quando eu li esse texto que ele diz, eu me fiz 3 perguntas. As perguntas me saltaram aos olhos. A primeira pergunta, queridos, eu achei, durante muito tempo na minha vida, queridos, aconselhando pessoas, eu tinha uma linha de abordagem, eu pensava o seguinte: quando uma pessoa, queridos, peca, quando uma pessoa abandona Jesus, quando uma pessoa vive num comportamento, queridos, cai, levanta, é porque ela não ama Deus. E eu já falava na lata, falava, rapaz, você precisa conhecer Jesus, você precisa amar a Deus, você precisa crescer. Mas dentro desse texto, quer dizer, eu mudei totalmente o meu discurso, sabe por quê? Se tinha uma coisa que Salomão tinha, era amor a Deus, devoção, era culto. Irmão, Salomão, ele sacrificava a Deus, ele prestava culto. Entenda bem, o coração de Salomão não se perverteu no início, foi na sua velhice. Ele tomou decisões na sua juventude, mas essas decisões o alcançaram na sua velhice. O problema, queridos, não é que eu não amo a Deus. O problema é que eu amo a Deus, mas também amo coisas que Deus não ama. E essa é a encruzilhada da vida de muitas pessoas. No capítulo 3, a Bíblia diz que Salomão amava o Senhor. Tem muita gente, queridos, que diz que ama, mas não está disposta a nada em nome desse amor. Tem filhos, queridos, que passam de anjos a demônio em questão de segundo. Aquele menino está ali, e eu olho, não, isso aqui é um anjo da minha casa, veio para brilhantar a nossa casa. Ele apronta qualquer coisa, isso é um capeta, isso é um demônio, isso não para. Amar tem um preço alto, um preço de renúncia, de escolha. Amar exige entrega, amar exige disposição. A pergunta de Deus para nós é quem você ama mais. Tem gente que ama mais, queridos, as coisas do que as pessoas. Tem gente que ama mais as suas verdades em detrimento das pessoas, ama mais a sua razão, ama mais estar certo, ama mais ganhar briga, ama mais, nos amamos mais. A pergunta de Deus para nós aqui, queridos, talvez seja essa, talvez isso explique porque muitos pais não têm autoridade na vida dos filhos, porque amam mais a reputação do que o filho. Se você fizer isso, você vai acabar com o meu ministério. Você vai acabar com a minha vida. Eu já vi pastores, queridos, tentando internar o filho na casa de recuperação. Não é porque ele estava preocupado com o filho, não. É porque o filho estava aprontando e estava queimando o ministério dele. Que autoridade que eu vou ter, irmãos, para falar para esse demônio que está oprimindo a vida dessa criança: pega as suas coisas e vai embora. Quem eu amo mais? Salomão, queridos, era apaixonado por Deus. Começou oferecendo 1000 holocaustos. A Bíblia diz: aonde está o seu dinheiro, está o seu coração. Ele fez questão de dizer: não, meu coração está em Deus, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E eu tenho certeza absoluta que se tem uma coisa que não faltava para Salomão, era culto, era devoção. Esse tempo todo, esse processo todo, ele estava lá servindo a Deus, adorando a Deus, os milagres acontecendo, a coisa estava indo. Mas tudo isso, queridos, embebedou Salomão, e ele não viu o estrago que a vida dele estava tomando. O que você ama mais? Ganhar discussão com seu filho ou ganhar o seu filho? O que a gente ama mais, queridos? Escute o que eu estou falando, nós temos que nos preparar para isso, irmãos. Se prepare para isso. Se prepare para o novo de Deus, queridos. Porque nós vamos ser confrontados nisso aqui. Porque na época que você foi criado, que eu fui criado, queridos, o pai falava, você tinha que calar a boca, senão ficava sem os dentes. O Israel, eu nunca encostei a mão no meu filho, nunca bati. Esses dias, ele me aprontou uma, eu falei: Israel, eu vou descontar os 17 anos que eu não te bati hoje. Hoje eu vou te arrebentar. Ele falou: pai, o senhor está muito furioso. Eu falei: furioso? Você não me viu furioso. Ele falou: pai, antes do senhor me dar essa surra mortal, olha o papo, e você nervoso, o senhor podia me dar meia hora? Eu falei: não, senhor, vou te dar 15 minutos, porque senão minha raiva vai passar. Ele falou: tá bom. Em 15 minutos ele me convenceu que quem tinha que apanhar era eu. E eu aprendi a lição: bata primeiro, converse depois. Escute o que eu estou te falando. Se você não entender isso aqui, queridos, vai ter hora que você vai ganhar briga e vai perder pessoas que você ama. Salomão ganhou as mulheres, mas perdeu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Se tem uma coisa que não faltava para Salomão, era boa intenção. Quando Deus fala com Salomão, ele estava no local de sacrifício. Queridos, nesses lugares de culto aqui, no seminário, nos encontros, nos momentos de entrega, de quebrantamento, nós somos extraordinários. Mas a batalha começa quando a gente sai da porta para fora. A batalha começa quando eu tenho que olhar para alguém e dizer: olha,
a gente ter uma relação sexual não vai mudar as nossas vidas. Só vai nos afastar do que Deus tem pra gente. A batalha começa quando eu tenho que olhar para um celular e falar: eu não vou ver mais esse tipo de mensagem e não vou conversar mais com esse tipo de pessoa. Quem você ama mais? Quem você ama mais? Porque, queridos, eu preciso entender que o mundo espiritual, ele tem uma ação e ele funciona o tempo todo. Eu preciso entender que, como pai, eu sou a proteção da minha casa. E se eu abrir essa proteção, queridos, eu estou colocando os meus filhos e a minha esposa debaixo de ataques direcionados de Satanás. Eu preciso ter um posicionamento. Então, quando eu recebo ou eu vejo alguma coisa, eu tenho que decidir quem eu amo mais: o meu prazer ou as pessoas que moram comigo. Quem eu amo mais? É aqui que muita gente está perdendo a batalha, que não entende esse discernimento. Aí depois a vaca está indo para o brejo, vem para o culto e começa: eu repreendo, eu amarro. Satanás está rindo, olhando para a sua cara e perguntando assim: quem é você? Você não tem autoridade para falar comigo dessa maneira. Nós precisamos entender o mundo espiritual, irmãos. Nós precisamos compreender o nível de batalha que nós estamos inseridos. Evangelho não é para gente mais ou menos. Cristianismo é para gente que decidiu que quer viver uma nova maneira de viver. Ou senão, você pode continuar o jeito que está, queridos. Só que não se iluda mais. Não fique guerreando uma guerra que você já sabe que já perdeu. Uma coisa que eu observo é que nesses momentos de cultos nós estamos muito bem preparados, colocamos as nossas boas roupas, temos instrumentos, temos uma boa programação, e com certeza tudo isso faz parte do culto e da devoção. É importante ter isso. Isso faz parte da nossa manifestação de amor, de gratidão, porque Ele nos amou primeiro. Mas o grande problema é que nós não estamos preparados para o culto que acontece depois. Nosso amor não é só provado aqui dentro, mas na continuidade do culto. Não é aqui que Deus vai te perguntar se você o ama, porque aqui você estaria disposto a dizer qualquer coisa para Deus. É lá fora. É quando você colocar o pé para fora. É quando você tiver que ir além das palavras. É quando você tiver que alinhar o seu comportamento. É quando o seu cristianismo começar a falar por você. O nosso amor não é provado aqui dentro, é lá fora. Quando a concorrência aparece, quando o outro peso da balança tem peso real para mim, quando eu tenho que escolher quem eu amo mais, quando tem coisas em jogo, quando eu tenho que perder alguma coisa para amar outra, quando eu tenho que abrir mão de coisas que eu gostaria, que eu quero, em função das que eu quero mais. Você entende isso, irmãos? Eu tenho que decidir o que eu quero mais. Não se trata do que eu não quero. Seria muito fácil se eu olhasse para o pecado e falasse: nossa, o pecado é nojento, ruim, tal, então eu vou ficar com Deus. Não, o pecado é bom. Tem gente que gosta. A pergunta de Deus não é essa. Não, essa não é a proposta do Evangelho. Eu fiquei com Deus porque as outras coisas são ruins. Não, eu fiquei com Deus porque eu escolhi Deus entre todas as coisas que eu amava. Eu amo mais Ele. É assim que Ele nos ama. Ele olha para mim, para os meus pecados, para as minhas dificuldades, para os meus problemas, mas Ele decide me amar acima de tudo isso. Isso é amor, queridos. E aí começa um outro problema, porque quando eu estou em dúvida de quem eu amo mais, o tempo, ele é um fator determinante nas nossas vidas. A Bíblia fala, queridos, que o processo de Salomão durou da sua infância até a sua velhice. A Bíblia diz: no tempo da sua velhice, as suas mulheres lhe perverteram o coração. Tem um espaço aqui, tem um tempo de arrependimento, de quebrantamento. Eu acredito que quando Salomão entrava no culto, Deus falava com ele: cara, larga essas mulheres. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente dá nome bonito para os nossos pecados, para ficar menos difícil de lidar. Qual pastor, se você chegasse para ele e falasse: pastor, eu estou apaixonado pela minha mulher, ele te diria: nossa, você está fazendo uma coisa muito ruim. Salomão pegou aquilo que Deus tinha falado para ele: não entra, chamou de esposa. São as minhas esposas. Você pode dar o nome que você quiser, irmãos. Para Deus, certo é certo, errado é errado. As suas desculpas não colam com Deus. Deus não é sentimental. Tem gente que acha: não, se eu pecar e for embora, Deus vai ficar mal, vai entrar em depressão. Irmãos, Ele não vai ficar feliz, mas Ele não vai morrer também não. Até se você for para o inferno, Deus te ama tanto que Ele vai permitir. Não é o que eu tinha para você, mas eu respeito a sua decisão. Isso é amor de verdade. Agora me fala,
Há quanto tempo você sabe que você tem que tomar algumas decisões na sua vida e você não toma, e você está brincando com isso? Há quanto tempo? O tempo é um fator decisivo. Fala muito sobre nós, sobre quem somos. Irmãos, o seu tempo de resposta na tentação vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Responda imediatamente a uma tentação. Imediatamente. Seja preciso. Não brinque. Não dê lugar para a sua emoção, para os seus sentimentos. Não dê lugar. Corresponda imediatamente. Mude de lugar. Saia de onde você está. Faça qualquer coisa, irmãos. E veste uma touca na cabeça. Eu estava no aeroporto em Belém. E já tinha passado o final de semana pregando. Estou sentado lá no aeroporto, lendo um livro. Daqui a pouco sentou uma menina do meu lado, irmãos. Ela estava com short. Quando eu olhei para o lado, eu fiquei pensando, como é que ela colocou esse short? E como é que ela vai tirar? Porque aquilo ali não saía não, irmãos. Ela olhou para mim e falou assim, você tem hora, moço? Eu falei, tenho, é hora de eu sair daqui. Peguei, levantei e fui para o outro lado. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. Sabe quando você está lendo um livro, mas sua cabeça não quer ler mais o livro? Você fica numa guerra com o seu pescoço? Irmãos, o homem é visual. Não adianta você mentir para você. Você é visual. Eu falei, se eu ficar aqui, ainda que eu não olhe, eu vou criar uma luta desnecessária para mim. Eu falei, eu não vou ficar nessa batalha. Mudei de lugar, sentei no outro canto. Quando eu sentei lá, irmãos, veio uma turma. Pastor Maurício! Eu falei, oi, tudo bom? O senhor lembra de nós? Eu falei, nunca vi na minha vida. Pastor, nós estávamos na Infol. Eu falei, que irmãos, eram uns 15. Eu falei, se ele chegasse e eu tivesse sentado do lado da irmã, o que eu ia explicar, irmãos, no maior papo? O que eu ia falar? Que o inimigo estava furioso? Eu olhei e falei, Deus, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Irmãos, você quer ter uma vida moral correta? Seja rápido com a tentação. Não dê lugar. Não converse, não questione, não tente convencer o seu coração com as suas estratégias. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Salomão bebeu do veneno, da letargia dele. O tempo, queridos, é algo extremamente importante nas nossas vidas. O tempo é determinante. Você sabia que você pode amaldiçoar o que Deus abençoou por causa do tempo? Pastor, como que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? A Bíblia diz que aquele que entra precipitadamente em uma herança, ela se tornará maldita. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Queridos, observe o seu tempo, o seu momento. Não queira coisas que Deus não quer te dar agora. Não entre em lugares que Deus não está te mandando entrar. Não faça as coisas que Deus não está te mandando entrar. Quem sabe o tempo agora é outro, a batalha é outra, a guerra é outra. Eu imagino Deus tentando falar com Salomão, alertá-lo. Cada culto, cada reunião. Irmãos, quando a gente participa desses momentos de seminário, Deus rasga o céu e fala com a gente nitidamente. Só não escuta quem não quer. Não tem como você não entender o recado. Parece que Deus está desenhando, fazendo um desenhinho na nossa frente. Agora, o tempo que você vai corresponder com Deus, que vai determinar o seu nível de sucesso ou fracasso. Eu imagino Deus tentando falar com Salomão. Salomão, pensa comigo, Salomão, é 700. Não tem cabimento um negócio desse. Você está pecando demais da conta. Irmãos, tem gente que é doido. Tem gente que está cauterizado com o pecado. A Bíblia fala que ele levantou um altar para cada mulher estrangeira. Tem gente, irmãos, que está mergulhando. A Bíblia fala um abismo, chama outro abismo. O tempo passando e o homem mais sábio da terra sendo levado por suas paixões. O diabo vai te tentar naquilo que você mais gosta. A palavra concupiscência. A Bíblia diz que nós somos tentados segundo as nossas concupiscências. A palavra concupiscência fala de desejo, de algo que eu estou pensando, que eu estou alimentando dentro de mim. Sabe quando você está com vontade de comer um bolo de chocolate? E você fica alimentando aquilo na sua cabeça, e aquele bolo e aquilo recheado, e você fica pensando naquilo, e de repente você chega no lugar, tem um bolo, e você olha e fala, não, estou morrendo de vontade de comer esse bolo. O diabo só vem com o pratinho e o garfinho, fala, está aqui, come. Quem produz a tentação não é Satanás. Satanás viabiliza a tentação, mas quem produz é você, dentro do seu coração.
ele é um facilitador. O papel de Satanás é te enganar a tal ponto que você acredite que aquela é a melhor escolha que você pode fazer naquele momento. E tem gente, irmãos, que vai igual passarinho para a boca da cobra. Nossas maiores percas não estão naquilo que nós perdemos, mas naquilo que a gente está deixando de ganhar. Me fala, por causa da sua letargia hoje, o que você está deixando de ganhar? Irmãos, quando eu me casei, nós compramos um carro, R$500 em 3 vezes. 2 prestações que eu paguei, eu não queria mais o carro, porque estava muito ruim, tentei devolver, o cara não quis pegar de volta. Falou, fica pelas 2. Chamava o trovão branco. A porta não abria, você tinha que entrar pelo vidro. Fumaçava todo dentro, quando você ligava o carro, parecia que você estava num fumegador. Primeira chuva que nós tomamos com esse carro, irmãos. Eu fui para uma igreja num culto pregar, saí. Quando eu liguei o limpador de para-brisa, ele deu 2. Uma e a outra foi os 2 limpadores para o meio do mato. Nós descemos, pegamos. Olhamos inteiro, chegamos na igreja, o pastor perguntou, e aí, vocês vieram de quê para o culto? Eu falei, de carro. Ele falou, está chovendo bastante. Eu falei, bastante lá fora. Então esse carro, irmãos, não chamava a atenção de ninguém. Eu pesava 54 quilos quando eu casei. Magro. Eu era feio, irmãos. Agora eu melhorei. Mas a minha esposa é uma mulher de fé. Ela viu longe. Às vezes ela fala, amor, eu investi demais na sua vida. Eu falei, não, eu estava disfarçado. Porque eu queria ver se era interesseira. Feio, pobre. E aí, irmãos, era administrador da base, peguei uns 8 salários mínimos mais ou menos, coloquei no bolso, fui para o centro de Curitiba pagar uma conta. Estou voltando para o centro de Curitiba, irmãos. Cheguei no centro de Curitiba, tudo fechado, banco em greve, paguei 1 ou 2 contas, mas voltei com mais ou menos 90% do valor no bolso. Estou indo para a base, na avenida da base, irmãos, tem uma danceteria, chama Branges, um clube. E nessa época, irmãos, esse clube ficava cheio de gente na rua, tomando cerveja, e muita gente. Minha mulher tinha ido para Salvador, estava 15 dias visitando a minha sogra. Eu estava sozinho em casa. Quando eu estou passando no Trovão Branco, irmãos, aquela rua cheia de gente, e eu vejo aquela mulherada de cerveja e tal, e aí uma ideia extraordinária surge na minha cabeça. Por que você não para? Pega uma mulher dessa, a continuação dessa avenida, irmãos, é um monte de hotel que tem lá embaixo. A turma pega lá em cima e mata lá embaixo. É um matador aquilo. É um inferno. Por que você não pega uma menina dessa, leva para um motel? Quem que vai saber? Você fala que perdeu o dinheiro. Eu falei, rapaz, Deus não ia me dar uma ideia dessa nunca na minha vida. Eu falei, isso é o capeta. Eu falei, Satanás, obrigado pela ideia, mas só um minuto. E eu perguntei, Espírito Santo, o que isso vai me custar? E o Espírito Santo falou comigo, primeira coisa, esse cara é um fofoqueiro, ele vai falar para todo mundo. E Deus falou comigo, se você for, você nunca mais vai voltar. Esse vai ser o seu cemitério. Você não vai sair nunca mais desse lugar. E você vai perder tudo aquilo que eu tenho para você. Eu falei, Deus, o senhor podia falar mais ou menos algumas coisinhas para me ver se vale a pena ou não? Como é que é? Porque a gente faz conta, né, irmãos? A gente faz conta. Às vezes você está na rua, vê uma outra coisa, aí olha para casa, fala, nossa, mas está diferente, aqui é melhor. A gente faz conta. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Irmãos, eu peguei, acelerei o Trovão Branco, aquilo encheu de fumaça todo mundo. Olhei para o Satanás que estava no banco, falei, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, some daqui, desgraça. E fui embora para casa. Hoje, queridos, a minha vida mudou. Eu tenho um carro bom. E normalmente quando eu estou viajando, queridos, no meu carro, eu olho para a estrada e eu começo a pensar comigo, e se eu tivesse tomado a decisão de parar naquele dia? Sabe o que me dá raiva de Satanás, irmãos? Não é por ter pecado somente ali, mas é porque eu nunca ia ter nem ideia de onde eu poderia chegar se eu tivesse tomado aquela decisão. Quantas pessoas têm perdido, queridos, coisas tremendas na vida, porque apostaram na pessoa ou na circunstância errada. Quantas pessoas que no momento de decidir, queridos, ficam em cima do muro. E aí ela não vai nem para frente nem para trás. Tem gente, queridos, que virou marginal da fé. O que é um marginal da fé? Aquele que vive na margem, que a qualquer momento pode cair. Ele é um marginal, ele está na margem. A qualquer momento ele pode tombar, ele nunca está firme. Esse posicionamento é o mais perigoso dentro da igreja, irmãos, porque você não usufrui de nada. Você nunca se entrega a nada, você nunca conquista nada, você nunca toca nada, você nunca acessa nada. E tem gente que está vivendo nisso há anos, só que ele olha para o contexto, está tudo bem. E se tem uma coisa, irmãos, que Satanás vai oferecer para as pessoas, é a glória desse mundo. Ele falou para Jesus, está vendo a glória do mundo? Os resultados, o que todo mundo quer, eu posso te dar. Tem gente que acha que porque tem um carro, irmãos... Alguns anos atrás eu estava na comunidade terapêutica, chegou 2 pessoas, um homem mais velho e um mais novo, irmãos, brigando no meio da rua, e eu fui lá atender, era um deputado.
internando o filho dele. O filho dele chegou na porta da comunidade terapêutica, jogou a mala por cima do muro, entrou dentro do portão e falou para ele: nunca mais você vem me ver. Esquece que eu sou seu filho. Não olha mais para mim, não liga para mim, acabou, eu quero morrer aqui dentro. Aquele homem abaixou a cabeça e saiu andando, chorando. Eu fui atrás dele, abracei ele e falei: não fica assim não. Ele falou: Maurício, eu daria tudo que eu conquistei para ter o meu filho de volta. Quantas pessoas estão iludidas? 6 meses depois, aquele menino tomado pela graça de Deus, fala: Maurício, liga para o meu pai que eu quero falar com ele. Pede para ele vir aqui. Eu liguei, o homem não queria vir de jeito nenhum. Falou: não vou tomar. Eu falei: vem, o senhor quer falar. Quando ele chegou no portão, o filho dele foi e abraçou e beijou. E falou: pai, me perdoa, pelo amor de Deus, pelo que eu te fiz. Irmãos, aonde que nós estamos apostando todas as nossas fichas? Sabe o que aconteceu? No final, a Bíblia diz: porque Salomão seguiu Asterote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos abomitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então Salomão edificou lá os seus altares, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Portanto, desviaram o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Salomão se transformou num idólatra. O seu amor por Deus esfriou. E agora ele estava pior do que antes. Ele tinha tudo e não tinha nada. Se você quiser continuar a viver o jeito que você está vivendo, você pode até fazer isso. É um direito meu e seu. Eu escolho o que eu quero fazer. Eu escolho qual decisão que eu quero tomar. Mas o que Deus, queridos, quer nos fazer nessa noite aqui não é ficar nos convencendo de uma coisa e de outra, não. Porque Deus já passou dessa fase com a gente. O que Deus quer nos alertar, queridos, é se a gente está disposto a conviver com o preço que a gente vai ter que pagar. Se a gente continuar nesse caminho, se a gente está disposto a perder, queridos, aquilo que talvez hoje a gente está negociando, mas que no final da vida a gente vai descobrir que é o que a gente mais ama, e a gente vai ter que ver isso escorregar pelos nossos dedos. A pergunta de Deus é essa: nós estamos dispostos a conviver com o resultado? Nós estamos dispostos a ganhar briga hoje e perder as pessoas? Nós estamos dispostos? Quantas vezes o orgulho tem tomado conta do nosso coração? Quantas vezes a gente tem ganhado as batalhas dentro de casa, dentro da família, e tem perdido as pessoas? E no final da vida, queridos, isso tudo vai ter um peso para nós. Eu conheço centenas e milhares de pessoas que estão morrendo sozinhas, que tinham tudo para ser um sucesso, para dar certo na vida, que começaram muito bem, muito fervorosos, mas se esconderam a vida inteira atrás de um resultado aparentemente bom, mas que tiveram um desprazer de receber notícias, queridos, no final da vida, que ninguém quer receber. Eu falei aqui no seminário sobre a história do meu pai, da minha mãe, como que terminou a vida deles, e eu conheço centenas dessas histórias. Eu tenho visto pessoas amargar, dizer: por que eu tomei essa decisão, por que eu segui esse caminho. O tempo, com o tempo, ele nos anestesia. Ele nos faz acreditar que está tudo bem, que está tudo certo, que não vai dar errado. Salomão, queridos, ele começou a entrar no caminho, a ponto de agora, no mesmo lugar que ele oferecia sacrifício a Deus, ele oferecia a esses deuses dessas mulheres. Salomão estava comparando o Deus, Senhor Todo-Poderoso, aos deuses das suas mulheres. Quando você olha para o final da vida de Paulo, você vê um homem, queridos, que terminou a vida de uma maneira extraordinária, dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quando você olha para o final da vida de Salomão, você vê um homem dizendo: tudo é vaidade, a vida é correr atrás do vento. Para mim, essa é a fala de um homem frustrado, sem perspectiva, uma pessoa que desencontrou com seu destino. Um homem que tinha tudo para ser um dos homens mais bem-sucedidos da terra, mas que termina a sua vida de uma maneira totalmente frustrada. Irmãos, eu tenho orado e eu tenho pedido a Deus, queridos, eu quero ser impactado com a santidade do Senhor. Eu tenho falado: Senhor, eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu quero viver para o Senhor. Irmãos, e sinceramente, um dos anseios que eu tenho tido no meu coração é chegar naquele dia e encontrar com Jesus. E quando Ele olhar para mim, Ele dizer: sede bem-vindos, benditos de meu Pai, para o descanso eterno. Um dos meus maiores sonhos tem sido olhar no olho de Deus, queridos, e receber a verdadeira recompensa que nós temos de verdade na nossa vida.
Eu decidi há um tempo atrás, falei, Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver uma vida de santidade, de entrega, de zelo. Eu não quero me perder nos meus processos, Senhor. Eu não quero ganhar uma discussão com meu filho e quero perdê-lo, mas eu quero aprender a amá-lo incondicionalmente. E quando eu tiver que escolher quem eu amo mais, eu quero ter a capacidade de escolher, fazer a escolha certa. Às vezes a gente está tão anestesiado, tão drogado com esse mundo e com as perspectivas desse mundo, que a gente não sabe mais escolher, que a gente não sabe quem a gente ama mais, quem a gente quer de verdade. E quando a gente começa, queridos, a entrar nesse tipo de sentimento, nós ficamos totalmente volúveis. É o que muitas pessoas estão nesses dias. Volúveis, fáceis. No fundo, Satanás não está tendo muita dificuldade, queridos, para tentar as pessoas. A gente está entregando muita coisa de bandeja. Eu não sei como que você vem dirigindo a sua vida. Eu não sei qual caminho que você tem tomado. Mas se o seu caminho tem te afastado da presença de Deus, de uma vida de oração, devocional, de uma vida de leitura bíblica, você está indo por um caminho de colisão com o caos. E em algum momento isso vai te alcançar. E todos os seus ganhos você vai perceber que foram uma ilusão e uma mentira. Muitos vão chegar diante de Deus e vão dizer, Senhor, eu expulsei demônios. Eu preguei tantas mensagens bonitas. Olha a igreja que eu montei. Deus vai olhar para essa pessoa e vai dizer, eu nunca tive comunhão contigo. Tudo que eu esperava de você era um tempo. Tanta coisa tem nos atraído, queridos. Tanta coisa. Infelizmente a presença de Deus não nos atrai mais como algumas coisas têm nos atraído. Há um clamor de Deus, queridos, para voltarmos para Ele como igreja. Voltarmos a uma vida de adoração, de entrega, de quebrantamento. A uma vida de santidade, de temor. A uma vida que não negocia, que não brinca com o pecado. A uma vida que não abre mão da integridade, do zelo, do abraço, do beijo, do carinho incondicional. Nós precisamos orar e rever as nossas vidas diante de Deus, enquanto ainda nós temos tempo. Senão nós vamos ser consumidos pelo Deus desse século. Vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Ore agora. Coloque seu coração diante de Deus nessa noite. Tome consciência da sua luta nessa noite, queridos. Tome consciência das suas decisões, dos momentos que você vai ter que se perguntar, mas quem eu amo mais? Eu amo mais a estrutura ou as pessoas? Tem gente que ama mais a célula do que a pessoa que está dentro da célula. Tem gente que ama mais o culto do que as pessoas que estão no culto. Tem gente que ama mais, queridos, a casa do que as pessoas que estão dentro da casa. Tem gente que ama mais o casamento do que as pessoas que estão dentro do casamento. Irmãos, sabe por que Deus abençoou o casamento? Não é por causa do evento, da festa, do enfeite, da beleza. Tudo isso é bom, mas Deus não ama o casamento por causa disso. Deus ama o casamento porque no casamento tem pessoas, e Deus ama pessoas. Ele morreu pelas pessoas. No final das contas, irmão, só sobra a gente. Só sobra nós. Seres humanos pequenos que precisam desesperadamente de Deus. E eu, como irmão, amigo, pai, mãe, filho, às vezes tenho o privilégio de ser a ponte que leva essas pessoas para Deus. Mas infelizmente tem gente que afasta mais do que aproxima. Tem gente que desprega o evangelho só porque a pessoa não cumpriu o padrão, só porque ela não é o que você gostaria. Queridos, eu tenho recebido dezenas de mensagens. Aonde eu vou pregar, não tem um lugar que uma mãe não chega e fala: pastor, eu estou com um problema em casa, com meu filho, com a minha filha, o que é que eu faço? Abrace mais, beije mais.
entenda mais, creia mais, confie mais em Deus. Diga para Deus mais vezes: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, e tudo que eu tenho que fazer é amar, é entender que isso é um processo e é um tempo e vai passar, porque o Deus que me prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Isso que você está vivendo não é o fim da sua história, mas se você não tiver cuidado, você pode fazer disso o fim. Salomão, queridos, tinha a oportunidade de mudar essa história, toda a sua juventude. Ele poderia ter mudado o final, mas ele pegou, queridos, ele pegou o começo, no meio, ele fez do meio o fim. Não faça, queridos, do que você está vivendo hoje o fim da história da sua casa e da sua família. Creia que Deus vai construir um final diferente. Você só precisa, queridos, ser um colaborador nesse processo. Anime seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Pedir a Deus graça e misericórdia nessa noite. Senhor, te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda nesse processo. Eu fico imaginando, Senhor, os filhos de Salomão. A Bíblia fala, Deus, que o filho de Salomão dividiu o reino de Israel. Salomão estava tão entorpecido que ele não pensou em nada. Ele não conseguiu entender que ele tinha um legado, que tinha uma futura geração. Ele mergulhou, Deus, na percepção dele. Ele ficou totalmente cego. Ele achou que deixando dinheiro e fortuna para os filhos, deixando um trono, Senhor, eles estariam bem. Mas aqueles meninos não tinham envergadura, eles não tinham um pai, eles não tinham amor, cuidado, carinho. Era muita gente para Salomão dar carinho e amor. Na verdade ele era um carente. Ele precisava estar cercado de pessoas o tempo todo. Na verdade, queridos, por mais que o Senhor apareceu para Salomão, Salomão nunca entendeu esse relacionamento. Senhor, quantas coisas a gente precisa para a gente se sentir melhor, porque a gente não está conseguindo resolver a nossa vida só com o Senhor. Às vezes eu preciso ver o que eu quero ver na minha hora, do meu jeito, e se não é assim eu não consigo confiar. Nos ensina, Senhor, a sair do circunstancial. Senhor, nos ensina a olhar além, a ver o sobrenatural, a ver o que o Senhor está vendo. Nós não podemos mais nos guiar por vista, querer que as coisas sejam do nosso jeito, no nosso tempo. Nós precisamos nos entregar e confiar ao Senhor totalmente. Colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Senhor, que cada um de nós possa sair desse culto entendendo isso, Senhor. Porque um dia nós vamos ter que responder essa pergunta. E que não seja, Senhor, no dia do juízo final. Porque hoje, Deus, o Senhor está nos perguntando quem você ama mais. Mas naquele dia o Senhor vai nos perguntar quem você amou mais. Muitos de nós ficaremos envergonhados, Senhor, diante do Senhor. Quando percebemos, Deus, que te trocamos por tão pouco, por tanta bobagem, que negociamos, Deus, coisas que nunca a gente poderia ter negociado, que tolerou coisas que a gente nunca poderia ter tolerado. Quando a gente estiver diante do Senhor, Deus, nós vamos tentar explicar isso, mas não vai ter explicação. Senhor, que a gente possa chegar diante do Senhor naquele dia, te abraçar e te beijar, e te dizer que nós escolhemos o Senhor.
Nós preferimos o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensina esses caminhos sobremodos excelentes. Nos ensina a ser um cristão de verdade, Senhor. Que te teme, que te ama, que te escolhe todos os dias da nossa vida. Nos ensina a salmodiar dizendo uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei de todo o coração. Que eu possa estar na casa do Pai todos os dias, ouvindo a sua voz, falando contigo. Senhor, quanto tempo faz que nós desistimos de orar, de ler a Bíblia, empolgados com tantas coisas, Senhor. Queremos estar na sua casa, habitar no lugar da presença de Deus. Queridos, vamos adorar o Senhor nessa noite. Coloque seu coração diante de Deus. Ofereça adoração ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, ressuscita dentro de mim o espírito da adoração, da entrega, do quebrantamento. Fala com Ele. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira